E aí galera, mais um vídeo para o canal. Hoje falaremos sobre um dos movimentos especiais do xadrez, o roque. Temos duas possibilidades, para brancas ou para pretas, ok? O branco tem duas possibilidades de roque, o preto tem duas possibilidades de roque. Roque menor e o roque maior. Qual que é a diferença? O roque é um movimento extraordinário que envolve duas peças, certo? Movimento extraordinário que move duas peças, o rei e a torre, certo? Beleza. O rei e a torre, ótimo. O roque menor, ele é feito, por exemplo, o rei começa na coluna E. O roque menor é quando tem duas casas entre rei e torre, e do outro lado o roque é maior, ok? Como é que funciona esse movimento? Tá, movimento que tem um conceito estratégico e defensivo, tá? Como vimos no vídeo anterior, cheque, checkmate, o roque protege o rei. Se você toma checkmate, acabou o jogo, não tem mais como seguir com o jogo. Então, o roque, ele ajuda a defender o rei, a proteger o rei e colocar a torre no jogo. Tá bom? Então, olha só. O roque menor funciona aqui, ó. O rei, nesse movimento, move duas casas. Ué, mas o rei não se movimentava apenas uma? Sim. Uma casa por vez, né, em qualquer direção, ok? Lembrando que o rei não poderia seguir aqui, justamente porque os peões atacam essas casas, certo? Mas tem algumas regras. Tá, vamos lá. O roque menor, o rei vem para G e a torre vem para cá, faz a troca, certo? O rei anda duas casas, essa é o macete, essa é a dica. O rei anda duas casas no roque menor, ok? E a torre vem para o lado dele. No roque maior, tem três casas de distância, né? Como que eu faço roque maior? O rei move duas e a torre vem para cá. Ok? Na partida anterior, o que a gente fez? Vou pegar aquela mesma partida que a gente jogou no vídeo anterior. E aqui aconteceu os dois roques. Aqui aconteceu os dois roques, ó. Aqui, ó, branco jogou o roque maior. O rei anda sempre duas casas. E a torre muda de lado. Faz a troca de rei dama, rei torre, tá? E aqui eu também fiz o roque, ó, nesse caso. Fiz o roque com as peças pretas. Certo? Ó, o rei andou duas e a torre veio para o lado. Justamente para quê? Para proteger esse rei, deixar ele guardadinho. Tudo bem? Então vamos lá. Roque menor é quando tem duas casas de distância. E o roque maior é quando tem três casas de distância. Mas o rei sempre anda duas, tá? E detalhe, quando você estiver jogando presencialmente com alguém, com um amigo em um torneio, você obrigatoriamente, quando for fazer o roque, você tem que pegar no rei primeiro. Se você simplesmente, para indicar que você está fazendo roque, tá? Não se faz esse movimento torre, depois rei, não. É primeiro rei, depois a torre. Tá? É um movimento extraordinário. Porque assim, a torre pode vir para cá por dois motivos. Ou movimentando torre direto, ou fazendo roque, tá? É justamente para deixar claro. Quando que o rei move duas casas? Só no roque. Tudo bem? Mas tem algumas regras. Por exemplo, o rei não pode rocar quando ele está em xeque. Não pode rocar quando está em xeque. O rei não pode rocar quando a casa do roque está em ataque. Por quê? Mas o rei vai vir para cá. Beleza. Só que o rei tem que passar por essas duas casas. Se ele passa por essas duas casas, ele está sendo atacado. Se acontecer o roque aqui, ó, vamos supor que a torre está aqui, não está tendo ataque de torre, tá?
Se ele tá com essa casa atacada, ele fizer o roque, é considerado movimento irregular. Movimento impossível, não pode acontecer esse movimento, tá? Então, ó, em xeque o rei não pode fazer o roque. Quando tem uma casa atacada, ou ainda, por exemplo, porventura mexi essa torre aqui. Eu não posso mais fazer roque com desse lado. Por quê? Eu já mexi torre. Eu não posso movimentar nem a torre e nem o rei. Anteriormente, eu não poderia ter movimentado até então. Ou seja, se eu já, porventura, mexi o rei em qualquer outro movimento, eu não posso mais rocar nessa partida. Certo? Não posso mais rocar. Tudo bem? Então, olha só. Se eu não mexi o rei, mas mexi as duas torres, também não posso mais rocar. O rei está em xeque, não pode rocar. O rei está sofrendo, as casas do roque estão sofrendo ataque, também não pode rocar. Tá bom? São essas três condições. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, não posso rocar. Mas se porventura eu tenho um cavalo aqui, agora eu posso. Porque esse cavalo está bloqueando esse raio do bispo. Ok, vamos supor que a gente tem essa situação. Ó, eu jogo roque, toma bispo e eu jogo torre. Certo? O bispo, por sua vez, em outro tema, ele não pode sair da frente. Por quê? Se eu saio, está sendo atacado o rei. E eu não posso colocar um rei em perigo. Comentamos nas aulas anteriores que o rei não pode se colocar em perigo. O rei não pode se colocar em perigo. Não pode estar em perigo em momento nenhum. Tá bom? Não pode estar em perigo. Certo? Então vamos lá. Vamos recapitular. O roque. Vamos lá, vamos... Posição inicial. Vamos simular uma partida. Ok. Vamos simular uma partida. Agora eu posso fazer o roque, ó. Eu não tenho casa... tem essa outra condição. Eu não posso ter peça no caminho também. As casas têm que estar livres, né? Você viu que eu movimentei o cavalo e depois movimentei o bispo. Certo? Então eu tenho que... Posso fazer o roque nessa situação. Ok? Se porventura eu movimentei aqui. O preto não pode fazer roque. Não pode. Por que não pode? O rei anda duas. Não pode fazer o menor. Não pode fazer desse lado. Ok? Por que não pode? O rei anda duas casas. Essa casa está sendo atacada pelo bispo. Certo? Então o rei não pode chegar nessa casa. Ou seja, ele só pode movimentar para cá. Se for o caso de movimentar o rei. Certo? Então, mas vamos seguir aqui. Tomou aqui, ok. Bispo. Tomou. Dama. Agora, ó, tem duas opções. O rei pode fazer o roque menor. Só que nesse caso não é vantajoso. Por quê? Tem muita casa aberta. O roque, ele tem o fundamento de proteger o rei e colocar a torre no jogo. Então, nesse caso, pensando estrategicamente, o rei não é viável fazer o roque menor. Não é viável fazer isso aqui. Não é viável. Por quê? Ele já está tomando um cheque aqui. Ok? Ele já está tomando outro cheque aqui. Certo? Certo? Então, olha só. Não é bom negócio fazer o roque menor. Se eu não tenho esse cavalo aqui, eu posso fazer o roque menor? Não. Porque estou atacado. Mas eu posso fazer o maior? O maior pode. Fiz o maior. O rei não está atacado. Eu não mexi o rei em nenhum outro momento. Não mexi a torre em nenhum outro momento. Tá? Então, se eu já mexi em algum momento as duas torres, já não posso fazer o roque. Se eu mexi o rei, também não posso fazer roque nenhum. Tá? Tudo bem? Eu não posso ter mexido torre, nem o rei. É um movimento único.
Só pode acontecer um na partida de brancas, um na partida de pretas. Só pode um de cada. Tá? Tudo bem? Então é isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!